Como acalmar a mente em dias difíceis. O conselho de Marco Aurélio. Houve dias em que Marco Aurélio acordou antes do sol, e antes mesmo de Roma abrir os olhos, sua mente já estava cercada por problemas. Não era apenas o peso de governar um império. Era o peso de continuar inteiro enquanto tudo ao redor parecia exigir mais do que um homem poderia suportar. Guerras, doenças, traições, pressões políticas, perdas pessoais, decisões que poderiam mudar o destino de milhares de pessoas. Por fora, ele era imperador. Por dentro, precisava enfrentar a mesma batalha que muitos enfrentam em silêncio: impedir que a própria mente se tornasse um lugar impossível de habitar. Talvez você conheça essa sensação. O dia começa, mas sua cabeça já está cansada. Você tenta respirar, tenta seguir, tenta manter a aparência de que está tudo sob controle, mas existe um peso que ninguém vê. Os pensamentos chegam antes das respostas. A ansiedade cria cenários que ainda não aconteceram. O medo transforma pequenas incertezas em grandes ameaças. A culpa aparece sem pedir licença. E, de repente, você percebe que não está apenas vivendo um dia difícil. Você está sendo governado por ele. É nesse ponto que o conselho de Marco Aurélio se torna necessário. Porque ele não escreveu suas meditações para parecer sábio diante dos outros. Ele escreveu para sobreviver por dentro. Ele escreveu porque sabia que uma mente sem governo próprio se torna escrava de qualquer notícia, qualquer perda, qualquer ofensa, qualquer lembrança, qualquer medo. Ele compreendeu algo que a maioria das pessoas demora uma vida inteira para aceitar. A paz não começa quando o mundo se organiza. A paz começa quando você para de entregar sua alma ao caos que não depende de você. Isso não significa ignorar a dor. Não significa fingir que está tudo bem. Não significa repetir frases bonitas enquanto o peito aperta. O estoicismo de Marco Aurélio não é fuga, é presença. É olhar para o sofrimento sem ajoelhar diante dele. É reconhecer que a vida pode ser dura, injusta e imprevisível, mas ainda assim existe um território dentro de você que precisa ser protegido. Esse território é a sua mente. E talvez o maior erro dos dias difíceis seja acreditar que você precisa resolver tudo para ficar em paz. Resolver o passado, controlar o futuro, entender o silêncio de Deus, convencer as pessoas, corrigir todas as escolhas, apagar todos os medos, ter garantias antes de continuar. Mas Marco Aurélio seguiria por outro caminho. Ele não perguntaria primeiro como fazer a vida parar de doer. Ele perguntaria que parte dessa dor está tentando comandar você. Porque nem todo pensamento merece obediência. Nem toda emoção merece o trono. Nem todo medo é uma ordem. Nem toda culpa é uma verdade. E nem todo dia difícil tem o direito de decidir quem você se torna. Neste vídeo, você não vai encontrar uma promessa vazia de tranquilidade imediata. Você vai atravessar uma reflexão mais profunda. Como acalmar a mente quando a vida não oferece alívio rápido? Como recuperar clareza quando tudo parece confuso? Como permanecer firme quando a fé parece fraca, quando a oração parece não ter resposta, quando o silêncio pesa e quando o mundo continua exigindo de você uma força que você nem sabe se ainda tem? Marco Aurélio sabia que o ser humano não perde a paz apenas pelo que acontece. Ele perde a paz quando permite que o que acontece entre na alma sem vigilância, sente-se no centro da mente e comece a dar ordens. Por isso, o primeiro passo não é vencer o mundo. O primeiro passo é perceber quem está governando seus pensamentos. Se for o medo, você viverá se defendendo de ameaças imaginárias. Se for a culpa, você viverá pagando por dores que talvez já deveriam ter sido compreendidas. Se for a ansiedade, você viverá em um futuro que ainda não existe. Se for o ressentimento, você continuará preso a pessoas que talvez nem estejam mais pensando em você. Mas se for a razão, a consciência e a firmeza interior, então até um dia difícil pode se tornar um campo de treinamento para uma alma mais forte. A pergunta que acompanha este vídeo é simples, mas desconfortável. Quando a vida pesa, você conduz a sua mente ou apenas obedece ao barulho que ela produz? Essa resposta muda tudo.
O erro silencioso. Tentar acalmar a mente atacando a própria mente. Uma das primeiras coisas que fazemos quando a mente está pesada é brigar com ela. Você percebe que está ansioso e logo pensa: eu preciso parar com isso. Você sente medo e se acusa por ser fraco. Você sente tristeza e tenta se convencer de que não deveria estar assim. Você sente culpa e começa a se punir por dentro, como se a dor fosse uma falha moral. E sem perceber, você transforma a própria mente em um campo de batalha. Esse é o erro silencioso. A pessoa não está sofrendo apenas pelo problema que enfrenta. Ela começa a sofrer também pela forma como reage ao próprio sofrimento. Ela não tem apenas ansiedade. Ela se culpa por estar ansiosa. Ela não sente apenas medo. Ela se envergonha por sentir medo. Ela não está apenas cansada. Ela se condena por não conseguir produzir, sorrir, responder, decidir e continuar como se nada estivesse acontecendo. E quando isso se acumula, a mente não encontra paz. Ela encontra perseguição. Marco Aurélio entenderia esse conflito com uma clareza profunda. Ele não tratava a mente como um inimigo a ser esmagado, mas como um território que precisava ser governado. Essa diferença muda tudo, porque governar não é atacar. Governar é ordenar, é observar, é distinguir o que merece atenção e o que precisa ser deixado passar. É não entregar o comando da alma ao primeiro pensamento que aparece. A mente em dias difíceis costuma falar alto. Ela dramatiza, ela antecipa perdas, ela revive conversas, ela imagina rejeições, ela transforma uma incerteza em condenação. Ela pega um detalhe pequeno e constrói em torno dele uma tragédia inteira. E o erro da maioria das pessoas é acreditar que, para se acalmar, precisa silenciar tudo à força. Mas a força bruta contra a mente quase sempre produz mais ruído. Você tenta não pensar e pensa mais. Tenta controlar a ansiedade e fica ansioso por estar ansioso. Tenta expulsar o medo e o medo retorna com outro nome. Tenta parecer forte, mas por dentro se sente cada vez mais dividido. É como tentar apagar fogo jogando mais combustível, só que o combustível é a resistência desesperada contra aquilo que você ainda não compreendeu. Marco Aurélio seguiria por outro caminho. Ele começaria perguntando: o que exatamente está acontecendo dentro de mim? Não como alguém que se entrega ao caos, mas como alguém que acende uma lâmpada em um quarto escuro. Porque muitas vezes a mente não precisa de agressão, precisa de luz. Precisa que você veja o pensamento antes de obedecer a ele. Precisa que você perceba a emoção antes de se tornar ela. Existe uma diferença enorme entre dizer eu estou perdido e dizer há confusão em mim neste momento. Na primeira frase, você se transforma no problema. Na segunda, você observa o problema. E quando você observa, cria distância. Quando cria distância, recupera a escolha. Quando recupera a escolha, a mente começa a sair do domínio do impulso e volta para o domínio da razão. Essa é uma das chaves mais práticas do estoicismo. Você não é obrigado a acreditar em cada pensamento que surge. Você não é obrigado a se ajoelhar diante de cada medo. Você não é obrigado a transformar cada sensação interna em sentença definitiva sobre sua vida. Um pensamento pode aparecer sem ser verdadeiro. Uma emoção pode ser intensa sem ser uma ordem. Uma lembrança pode doer sem merecer governar o seu dia inteiro. A ansiedade diz: algo ruim vai acontecer. A razão pergunta: isso é fato ou previsão? A culpa diz: você estragou tudo. A razão pergunta: há algo a reparar ou apenas uma punição repetida? O medo diz: você não vai suportar. A razão pergunta: qual é o próximo passo possível agora? Perceba, a razão não humilha a emoção. Ela a coloca no lugar certo. E talvez seja exatamente isso que falta nos dias difíceis. Não falta sensibilidade. Não falta fé. Não falta caráter. Muitas vezes, falta apenas governo interno. Falta parar de tratar cada pensamento como se fosse uma verdade revelada. Falta entender que a mente cansada nem sempre interpreta a realidade com precisão. Uma mente exausta exagera ameaças. Uma mente ferida distorce sinais.
Uma mente sobrecarregada confunde silêncio com abandono, atraso com fracasso, dificuldade com destino. Por isso, acalmar a mente não começa com uma frase bonita. Começa com uma interrupção consciente. Antes de seguir o pensamento, você precisa vê-lo. Antes de reagir, você precisa nomear o que está acontecendo. Antes de acreditar no pior cenário, você precisa perguntar se ele é realidade ou imaginação tentando se proteger. Antes de se condenar por estar mal, você precisa lembrar que sofrimento não é prova de fraqueza. O que define você não é a chegada da dor, mas a autoridade que você entrega a ela. Marco Aurélio escreveu para si mesmo porque sabia que a mente precisa ser chamada de volta. Não uma vez, muitas vezes, todos os dias. Principalmente quando tudo parece instável. Ele sabia que o ser humano não se perde apenas quando algo ruim acontece. Ele se perde quando deixa de vigiar o que acontece dentro de si depois do golpe. É aí que muitos dias difíceis se tornam mais difíceis do que precisariam ser. A pessoa acorda com uma preocupação real, mas alimenta essa preocupação até ela ocupar a casa inteira. Recebe uma crítica, mas transforma a crítica em identidade. Enfrenta uma perda, mas conclui que nunca mais haverá direção. Sente medo, mas passa o dia inteiro servindo a esse medo como se ele fosse um mestre. O problema inicial pode até ser pequeno, mas a mente sem condução amplia, repete, reforça e prende. O conselho de Marco Aurélio não seria pare de sentir. Isso seria superficial. O conselho seria mais exigente. Pare de confundir sentir com obedecer. Você pode sentir tristeza e ainda agir com dignidade. Pode sentir medo e ainda escolher o próximo passo. Pode sentir raiva e ainda não destruir uma relação. Pode sentir cansaço e ainda não entregar sua alma à desesperança. Pode sentir a mente pesada e ainda assim não permitir que ela decida sozinha o rumo do seu dia. Isso é força real. Não é a força de quem nunca treme. É a força de quem treme, percebe, respira e não entrega o comando. É a força de quem entende que a paz não nasce da ausência de pensamentos difíceis, mas da capacidade de não se tornar servo deles. Então, quando a mente estiver gritando, não comece gritando de volta. Isso apenas aumenta a guerra. Faça algo mais difícil e mais maduro. Observe, pergunte, separe, conduza. Diga a si mesmo: há ansiedade aqui, mas eu não sou a ansiedade. Diga: há medo aqui, mas o medo não é meu governante. Diga: há culpa aqui, mas eu preciso distinguir arrependimento útil de punição inútil. Diga: há dor aqui, mas ainda existe uma parte de mim capaz de escolher com razão. Esse pequeno espaço entre o pensamento e a obediência é onde a liberdade começa. E quando você entende isso, uma pergunta mais profunda aparece. Se a sua mente não precisa ser atacada para encontrar calma, então o que realmente está tornando seus dias tão pesados? Talvez não seja apenas o que acontece. Talvez seja a interpretação que você dá ao que acontece. O dia difícil não começa fora de você. Começa na interpretação que você dá ao que acontece. Um dia difícil raramente pesa apenas pelo que acontece nele. Ele pesa pelo significado que a sua mente coloca em cima de cada acontecimento. Alguém demora para responder, e a mente conclui que você foi ignorado. Um plano dá errado, e a mente diz que nada na sua vida funciona. Uma porta se fecha, e a mente transforma aquilo em prova de rejeição. Uma preocupação aparece, e em poucos segundos ela vira cenário, ameaça, destino, sentença. O fato em si pode ser pequeno, mas a interpretação cresce tanto que começa a ocupar todo o espaço dentro de você. Marco Aurélio sabia que muitas dores entram pela porta dos acontecimentos, mas permanecem pela força dos julgamentos. O que nos perturba não é apenas a realidade bruta, é a história que contamos sobre ela. É o nome que damos ao problema. É a conclusão que tiramos antes de enxergar com clareza. É a pressa da mente em transformar um momento difícil em uma definição sobre a vida inteira. Uma coisa é dizer, isso aconteceu. Outra coisa é dizer, isso aconteceu porque minha vida está desmoronando.
Uma coisa é reconhecer: eu enfrento uma dificuldade. Outra coisa é concluir: eu sou incapaz. Uma coisa é perceber: hoje está pesado. Outra coisa é decretar: nada vai melhorar. A primeira frase descreve um fato. A segunda entrega poder ao desespero. Esse é o ponto em que muita gente perde a paz sem perceber. Não é apenas o problema que domina a mente. É o julgamento automático que vem logo depois. A mente não suporta o vazio de uma situação incerta, então tenta preencher esse vazio com explicações rápidas, mesmo que essas explicações sejam cruéis. Ela prefere uma conclusão dolorosa a uma incerteza aberta. Prefere dizer acabou do que admitir eu ainda não sei. Prefere imaginar o pior do que permanecer em silêncio diante do que ainda não se revelou. E é exatamente aí que a razão precisa entrar. Não para negar o problema, não para enfeitar a dor, não para fingir que tudo tem uma explicação confortável. A razão entra para impedir que a mente transforme uma ferida em identidade. Ela entra para fazer uma pergunta que parece simples, mas pode desmontar metade da angústia. O que eu sei de fato e o que estou acrescentando por medo? Essa pergunta é uma lâmina. Ela corta a confusão entre realidade e imaginação. Ela separa o acontecimento da interpretação. Ela impede que um pensamento ansioso seja tratado como profecia. Ela devolve à mente aquilo que os dias difíceis costumam roubar: proporção. Porque a ansiedade vive da perda de proporção. Ela pega um detalhe e o trata como totalidade. Uma conversa ruim vira uma vida fracassada. Um atraso vira abandono. Um erro vira condenação. Uma fase difícil vira destino permanente. O que era apenas uma parte vira o todo. E quando a parte ocupa o todo, a alma começa a sufocar. Marco Aurélio tentaria reconduzir essa alma ao centro. Ele olharia para o acontecimento e perguntaria: isso depende de mim? Se dependesse, haveria ação. Se não dependesse, haveria aceitação lúcida. Mas em nenhum dos casos haveria submissão cega ao pânico. Porque o pânico não resolve o que depende de você e não muda o que não depende. Ele apenas consome energia, estreita a visão e faz você agir como servo da própria turbulência. Pense em quantas vezes você sofreu mais pela antecipação do que pelo acontecimento real. Quantas noites sua mente viveu tragédias que nunca chegaram. Quantas conversas você ensaiou com pessoas que nunca disseram aquilo. Quantas perdas você chorou antes que existissem. Quantas vezes seu corpo pagou o preço por uma guerra que estava acontecendo apenas dentro da sua cabeça. Isso não significa que suas dores sejam inventadas. Significa que a mente, quando não é conduzida, pode aumentar o sofrimento real com sofrimento imaginado. E esse segundo sofrimento costuma ser o mais cansativo, porque não tem começo claro, não tem limite e não oferece descanso. O fato acontece uma vez. A mente repete 100 vezes. Alguém falou algo. A mente repete. Você errou. A mente repete. Algo não saiu como queria. A mente repete. O futuro é incerto. A mente repete. O silêncio incomoda. A mente repete. E cada repetição parece confirmar a dor original, quando, na verdade, apenas fortalece o caminho mental que mantém você preso. Por isso, acalmar a mente em dias difíceis exige uma disciplina mais profunda do que buscar alívio imediato. Exige questionar a narrativa interna. Exige perceber que nem toda interpretação merece confiança. Exige humildade para admitir: minha mente pode estar cansada demais para enxergar direito agora. Essa frase não diminui você. Ela protege você. Uma mente cansada vê ameaça onde talvez exista apenas espera. Uma mente ferida vê rejeição onde talvez exista silêncio. Uma mente culpada vê punição onde talvez exista consequência. Uma mente ansiosa vê tragédia onde talvez exista apenas incerteza. E uma mente sem governo transforma cada sensação em verdade absoluta. Marco Aurélio não permitiria isso sem exame. Ele não daria à primeira impressão o direito de comandar sua alma. Ele faria o pensamento passar por uma espécie de tribunal interno, não um tribunal de autopunição.
mas de clareza. Ele perguntaria: isso é verdadeiro? Isso é útil? Isso depende de mim? Isso me torna mais justo, mais firme, mais consciente, mais digno? Se a resposta fosse não, o pensamento perderia a autoridade. Essa prática parece pequena, mas muda a forma como um dia difícil é vivido. Porque talvez você não consiga impedir que certas coisas aconteçam hoje. Talvez não consiga controlar a reação de uma pessoa, o resultado de uma decisão, o ritmo de uma resposta, a doença, a perda, o atraso, a instabilidade ou a pressão externa. Mas você ainda pode impedir que sua mente acrescente veneno ao que já é amargo. Existe uma diferença entre sofrer e se destruir, interpretando o sofrimento. Sofrer é humano. Destruir-se por dentro a partir de cada interpretação não é destino, é hábito mental. E hábito pode ser observado, interrompido e substituído. Quando algo acontecer, tente fazer uma pausa antes da sentença. Não corra para definir sua vida a partir de um momento. Não transforme um dia ruim em identidade. Não transforme uma fase difícil em profecia. Não transforme o silêncio de alguém em prova de que você não tem valor. Não transforme uma queda em autorização para desistir de si mesmo. Diga apenas: isso aconteceu. Depois pergunte: o que minha mente está dizendo sobre isso? Essa segunda pergunta revela o verdadeiro campo de batalha, porque muitas vezes você descobrirá que não está enfrentando apenas a realidade. Está enfrentando uma interpretação impiedosa, exagerada, contaminada pelo medo e alimentada pela repetição. E quando percebe isso, você recupera uma liberdade que parecia perdida. A liberdade de não acreditar imediatamente no pior pensamento. A mente começa a se acalmar quando deixa de tratar cada acontecimento como ameaça final. Ela respira quando entende que um problema não é uma sentença completa. Ela recupera firmeza quando aceita que a vida pode ser incerta sem precisar ser transformada em desespero. Talvez o dia continue difícil, talvez a resposta ainda não venha, talvez a circunstância externa não mude agora, mas dentro de você algo já pode mudar. A autoridade da interpretação. Você pode olhar para a dor e dizer: eu reconheço sua presença, mas não aceitarei todas as histórias que você tenta me contar. Esse é um ato de coragem silenciosa. E quando você aprende a separar o que aconteceu da história que a mente criou, surge uma questão ainda mais profunda. Porque existem momentos em que o problema não é apenas a interpretação dos fatos. É o silêncio que vem depois deles. O silêncio de Deus. O silêncio das respostas. O silêncio da vida quando você mais queria uma direção. Quando Deus parece em silêncio, talvez sua mente esteja barulhenta demais para perceber direção. Existem dias em que a parte mais difícil não é o problema em si. É o silêncio que vem junto com ele. Você tenta encontrar uma resposta, mas nada se abre. Tenta compreender o motivo, mas tudo parece confuso. Tenta manter a fé, mas por dentro existe uma sensação estranha de abandono. Como se você estivesse falando com o céu e recebendo de volta apenas o peso do próprio eco. Esse tipo de silêncio fere de uma maneira diferente, porque quando a vida dói, a mente procura sinais. Ela quer uma confirmação, uma palavra, uma mudança, uma porta, uma explicação. Ela quer sentir que existe uma direção por trás da confusão. E quando essa direção não aparece, a mente começa a criar interpretações perigosas. Talvez eu tenha sido esquecido. Talvez eu esteja pagando por algo. Talvez nada esteja me ouvindo. Talvez eu não tenha fé suficiente. Talvez eu esteja sozinho. É aqui que o silêncio externo encontra o barulho interno. Marco Aurélio talvez não usasse as mesmas palavras que usamos hoje para falar de Deus, oração ou fé. Mas ele tinha uma percepção profunda de ordem, razão universal e pertencimento a algo maior do que o próprio medo. Para ele, o homem não deveria viver como um fragmento perdido, mas como parte de uma totalidade. A vida não era apenas uma sequência de acontecimentos soltos. Havia uma ordem mais ampla, mesmo quando a mente humana não conseguia enxergá-la por completo. E esse ponto é decisivo, porque uma mente aflita quer compreender tudo imediatamente. Ela quer que a dor venha com legenda, quer que a perda venha com explicação.
quer que a demora venha com garantia, quer que o silêncio venha com tradução. Mas a vida nem sempre se apresenta assim. Muitas vezes, o que existe primeiro não é a resposta. É o chamado para permanecer inteiro enquanto a resposta ainda não chegou. Esse é um dos testes mais difíceis dos dias pesados. Continuar firme sem receber explicações completas. A mente ansiosa interpreta silêncio como ausência, mas talvez o silêncio não seja ausência. Talvez seja espaço. Espaço para parar de reagir. Espaço para enxergar o que o desespero estava escondendo. Espaço para distinguir desejo de direção, pressa de sabedoria, medo de intuição. Às vezes, aquilo que chamamos de falta de resposta é apenas a recusa da vida em alimentar nossa necessidade de controle, e isso confronta profundamente. Porque quando estamos angustiados, não queremos apenas orientação. Queremos alívio. Queremos que algo tire o peso do peito rapidamente. Queremos que uma força externa resolva aquilo que não suportamos mais carregar. Mas Marco Aurélio lembraria que o ser humano não amadurece apenas quando recebe o que pede. Ele amadurece quando aprende a permanecer digno, mesmo quando ainda não recebeu. Isso não significa frieza. Não significa endurecer a alma. Não significa desprezar a dor de quem ora, espera, sofre ou se sente perdido. Significa entender que o silêncio pode revelar uma pergunta mais profunda. Você busca direção ou apenas quer que a vida obedeça ao seu medo? Essa pergunta não é confortável. Muitas vezes, dizemos que queremos clareza, mas queremos controle. Dizemos que queremos paz, mas queremos garantias. Dizemos que queremos orientação, mas já decidimos internamente qual resposta aceitaríamos. Então, quando a resposta não vem do jeito esperado, chamamos isso de abandono. Mas talvez a direção esteja vindo de outra forma, como resistência, como paciência, como renúncia, como limite, como coragem para não voltar ao que destrói você. Nem toda direção chega como porta aberta. Algumas chegam como porta fechada. Nem toda resposta chega como sensação de alívio. Algumas chegam como força para suportar mais um dia sem se trair. Nem todo cuidado aparece como facilidade. Algumas vezes, aparece como o impedimento de seguir por um caminho que sua ansiedade romantizou. Marco Aurélio olharia para esse momento com uma sobriedade rara. Ele não perguntaria apenas: por que isso está acontecendo comigo? Ele perguntaria: que parte de mim precisa permanecer justa, lúcida e firme enquanto isso acontece? Essa mudança de pergunta altera tudo. A primeira pergunta pode aprisionar você em um labirinto sem saída, porque nem sempre a vida explica seus golpes no momento em que eles chegam. A segunda devolve responsabilidade. Ela não elimina o mistério, mas impede que o mistério destrua sua conduta. Ela não responde tudo, mas devolve o próximo passo. E em dias difíceis, muitas vezes o próximo passo vale mais do que uma explicação distante. Existe uma forma de fé que se manifesta como emoção forte, como entusiasmo, como certeza imediata. Mas existe outra forma de fé mais silenciosa e mais madura. A decisão de não abandonar a própria alma quando nada parece responder. Essa fé não grita, ela permanece. Permanece quando a oração parece seca. Permanece quando a mente acusa. Permanece quando a vida demora. Permanece quando ninguém entende o tamanho da sua luta. Permanece quando o coração gostaria de desistir, mas algo em você ainda escolhe levantar, fazer o correto, cuidar do que depende de você e não transformar dor em destruição. Marco Aurélio chamaria isso de viver segundo a razão e segundo a natureza. Em linguagem mais próxima da nossa experiência, podemos chamar de fidelidade interior, continuar alinhado ao bem mesmo quando o cenário não confirma seus desejos. Porque o perigo dos dias difíceis não é apenas sofrer, é permitir que o sofrimento corrompa sua visão de si mesmo, das pessoas, da vida e de Deus. A dor não pede apenas atenção. Ela tenta conquistar interpretação. Ela tenta fazer você acreditar que tudo perdeu sentido. Ela tenta transformar silêncio em prova contra a esperança.
Ela tenta convencer você de que se uma resposta não veio agora, então nenhuma resposta virá. Mas essa conclusão é precipitada. A mente ferida costuma confundir atraso com negação, pausa com abandono, silêncio com vazio definitivo. E quando ela faz isso, deixa de escutar as formas mais discretas de direção. Talvez a direção esteja em uma conversa que você evitou, em um limite que você precisa colocar, em uma decisão que adia há meses, em uma renúncia que sua alma já sabe ser necessária, em uma mudança simples, mas exigente, que você continua esperando que alguém faça por você. Às vezes a mente diz, ninguém me guia. Mas a verdade é que ela está barulhenta demais para perceber o que já foi mostrado. O barulho interno tem muitas vozes. A voz da pressa, a voz da comparação, a voz da culpa, a voz do medo de decepcionar, a voz da necessidade de aprovação, a voz do passado, a voz do futuro imaginado. Todas falam ao mesmo tempo, e depois você se pergunta por que não consegue ouvir direção. Para ouvir melhor, talvez você não precise de mais sinais. Talvez precise de menos ruído, menos negociação com pensamentos que enfraquecem, menos consulta ao medo antes de agir, menos retorno mental ao que já não pode ser mudado, menos necessidade de entender tudo antes de fazer o que é correto, menos apego à ideia de que paz significa ausência de luta. A paz estoica é mais austera. Ela não depende de todos os sons externos cessarem. Ela nasce quando você deixa de ser arrastado por todas as vozes internas. Então, quando Deus parecer em silêncio, ou quando a vida parecer sem resposta, não conclua rápido demais que você foi abandonado. Antes, examine o que está fazendo barulho dentro de você. Pergunte-se, estou buscando direção ou estou exigindo controle? Pergunte, o que já sei que devo fazer, mas venho evitando? Pergunte, que atitude correta ainda está disponível, mesmo sem explicação completa? Essa postura não resolve todos os mistérios, mas devolve chão. E às vezes, é disso que você precisa primeiro. Não de uma explicação total, não de uma promessa grandiosa, não de uma emoção intensa para provar que ainda existe esperança. Apenas chão suficiente para dar o próximo passo sem se perder de si mesmo. Marco Aurélio sabia que uma alma ordenada não exige que o universo se explique a cada instante. Ela faz sua parte dentro do que vê, aceita com firmeza aquilo que não domina e permanece vigilante para não transformar incerteza em desespero. Talvez a resposta ainda demore. Talvez a porta ainda não tenha se aberto. Talvez o silêncio ainda incomode. Mas se você conseguir atravessar esse silêncio sem entregar sua mente ao medo, algo em você já começou a mudar. Porque existe uma calma que não vem quando tudo é respondido. Existe uma calma que nasce quando você para de usar a falta de resposta como motivo para abandonar a própria dignidade. E quando essa calma começa a surgir, outra verdade aparece com força. Muitas vezes, o que torna os dias difíceis insuportáveis não é apenas a ausência de respostas. É a culpa que você carrega por não estar bem, enquanto espera por elas. A culpa de não estar bem, o peso escondido que torna os dias difíceis ainda mais pesados, existe uma dor que quase ninguém percebe no começo. Ela não chega como uma tragédia visível, nem como uma perda concreta, nem como uma notícia que muda tudo de uma vez. Ela chega por dentro, silenciosa, com uma frase dura: eu não deveria estar assim. Você já está cansado, mas começa a se culpar pelo cansaço. Já está ansioso, mas se acusa por não conseguir controlar a ansiedade. Já está triste, mas sente vergonha por não reagir como gostaria. Já está carregando um peso emocional, mas ainda coloca outro peso por cima. A obrigação de parecer forte o tempo inteiro, e isso destrói lentamente, porque o sofrimento em si já exige energia. Mas a culpa por sofrer exige ainda mais. Ela transforma uma fase difícil em julgamento pessoal. Ela faz você olhar para a própria fragilidade como se fosse uma falha de caráter. Em vez de cuidar da ferida, você começa a se punir por ter sido ferido. Marco Aurélio jamais chamaria isso de sabedoria. Ele entendia que o ser humano precisa de disciplina, mas disciplina não é crueldade contra si mesmo.
Precisa de firmeza, mas firmeza não é negar a própria humanidade. Precisa de razão, mas razão não é fingir que o peito não aperta. O estoicismo não pede que você se torne uma pedra. Ele pede que você não seja arrastado por tudo que sente. Essa diferença é decisiva. Muitas pessoas confundem autocontrole com autoagressão. Pensam que ser forte significa não se abalar, não duvidar, não cansar, não chorar, não sentir medo, não precisar de pausa. Então, quando a vida pesa, elas não apenas sofrem, elas se condenam por não corresponder à imagem de força que criaram para si mesmas. Mas essa imagem é falsa. Mesmo Marco Aurélio, cercado por autoridade, poder e responsabilidade, escrevia para si mesmo porque precisava ser lembrado do que era correto. Se ele fosse naturalmente imune à dor, não precisaria registrar pensamentos, examinar a alma, chamar a razão de volta e se advertir contra a irritação, a vaidade, o medo e a fraqueza. O fato de ele escrever revela algo profundamente humano. Até uma mente treinada precisa ser reconduzida. Então, por que você exige de si uma invulnerabilidade que nem os sábios possuíam? Talvez uma parte da sua angústia venha exatamente disso. Você não está apenas enfrentando dias difíceis, está enfrentando a expectativa cruel de atravessá-los sem demonstrar impacto algum. Como se maturidade fosse não sentir, como se fé fosse nunca estremecer, como se força interior fosse estar sempre produtivo, sempre calmo, sempre disponível, sempre pronto, sempre resolvido. Essa cobrança parece virtude, mas muitas vezes é apenas orgulho disfarçado. O orgulho quer sofrer bonito, quer manter a aparência, quer não precisar de ninguém, quer continuar funcionando como se nada tivesse acontecido, quer transformar a vida interior em uma vitrine de controle. Mas a alma não amadurece pela aparência de força. Ela amadurece quando encara a verdade sem desabar diante dela. A verdade pode ser simples. Hoje está pesado. Não precisa dramatizar. Não precisa transformar isso em identidade. Não precisa usar essa frase como desculpa para abandonar suas responsabilidades. Mas também não precisa negar. Reconhecer o peso não é se render ao peso. É parar de gastar energia fingindo que ele não existe. Marco Aurélio buscaria esse ponto de equilíbrio. Ele não diria, entregue-se ao que sente. Também não diria, esmague tudo dentro de você. Ele perguntaria, o que a razão ainda pode fazer com isso? Essa pergunta tira você da culpa e coloca você na ação. Porque a culpa inútil paralisa. Ela faz a mente girar em torno de si mesma. Ela repete acusações, revisita erros, aumenta arrependimentos, compara sua reação com a reação dos outros e conclui que você deveria ser diferente do que consegue ser neste momento. Mas a responsabilidade lúcida faz outra coisa. Ela pergunta qual é o próximo gesto digno possível. Se você errou, repare o que puder. Se você cansou, recupere-se sem transformar descanso em vergonha. Se você está ansioso, observe o pensamento antes de obedecer. Se você está triste, não use a tristeza como prova de fracasso. Se você perdeu clareza, volte ao pequeno dever que ainda está diante de você. Perceba a diferença. Responsabilidade move. Culpa afunda. A culpa costuma dizer, você é ruim porque está assim. A responsabilidade diz, você está assim. Então escolha com mais consciência o próximo passo. A culpa quer identidade. A responsabilidade quer direção. A culpa prende você no tribunal da mente. A responsabilidade leva você de volta à vida real. E talvez você precise ouvir isso com seriedade. Nem toda dor emocional é sinal de fraqueza espiritual. Nem toda ansiedade é falta de fé. Nem todo cansaço é preguiça. Nem toda tristeza é ingratidão. Nem todo medo é covardia. Às vezes, são apenas sinais de que você é humano. Foi pressionado. Passou tempo demais carregando conflitos, absorveu preocupações demais e precisa reorganizar sua vida interna com honestidade. Isso não absolve você de agir, mas impede que você se destrua enquanto tenta agir. A mente culpada perde precisão. Ela exagera defeitos, apaga esforços, ignora avanços
distorce intenções e transforma momentos de vulnerabilidade em sentenças definitivas. Ela diz: você sempre foi assim. Ela diz: você nunca muda. Ela diz: você falhou de novo. Mas uma mente governada pela razão não aceita essas generalizações sem exame. Ela pergunta: isso é verdade ou apenas uma acusação ampliada pelo cansaço? Essa pergunta pode salvar um dia inteiro, porque talvez você não precise de mais punição interna. Talvez precise de mais clareza moral. Punição interna faz você se encolher. Clareza moral faz você se levantar. Punição interna enfraquece sua presença. Clareza moral organiza sua próxima escolha. Punição interna mantém você olhando para a própria dor como se ela fosse um inimigo. Clareza moral permite olhar para a dor como informação. E a dor informa muitas coisas. Ela pode mostrar que você ultrapassou limites, que está vivendo em excesso de expectativa, que está dependendo demais da aprovação alheia, que está tentando controlar o que nunca esteve em suas mãos, que está adiando uma conversa necessária, que está confundindo silêncio com rejeição, que está buscando paz em lugares que só aumentam ruído. A culpa não escuta essas mensagens, ela apenas acusa. A razão escuta, filtra e transforma. Por isso, nos dias difíceis, você precisa parar de fazer da própria mente um lugar de condenação contínua. Não porque você mereça viver sem responsabilidade, mas porque responsabilidade verdadeira exige energia, presença e lucidez. Quem se odeia não melhora com profundidade, apenas se pressiona até quebrar ou se paralisa até desistir. Marco Aurélio não queria uma alma teatralmente perfeita. Ele buscava uma alma treinada. E uma alma treinada sabe reconhecer quando caiu, quando cansou, quando se desviou e quando precisa retornar. Sem espetáculo, sem autopiedade, sem brutalidade, apenas retorno. Retornar ao que depende de você. Retornar à conduta correta. Retornar à sobriedade. Retornar ao silêncio necessário. Retornar ao dever pequeno. Retornar à parte de si que ainda pode escolher. Essa é uma forma mais limpa de força. Não a força de quem nunca se sente mal, mas a força de quem não transforma o mal-estar em autorização para se abandonar. Não a força de quem nunca sente culpa, mas a força de quem distingue culpa útil de punição inútil. Não a força de quem nunca fraqueja, mas a força de quem percebe a fraqueza sem fazer dela um trono. Talvez hoje você não esteja no seu melhor estado. Talvez sua mente esteja pesada, sua fé esteja baixa, sua paciência esteja curta, sua vontade esteja reduzida. Mas nada disso precisa se tornar uma condenação sobre quem você é. O que define sua alma não é apenas o que você sente em um dia difícil. É o que você decide fazer com aquilo que sente. Então, antes de se acusar por não estar bem, faça uma pausa. Pergunte: essa culpa está me corrigindo ou apenas me esmagando? Pergunte: há algo real que preciso reparar ou estou apenas repetindo uma sentença contra mim? Pergunte: qual atitude digna ainda posso tomar, mesmo sem estar em paz? Essas perguntas devolvem governo à mente, porque existe uma diferença entre estar atravessando uma fase difícil e entregar sua identidade inteira a essa fase. Existe uma diferença entre reconhecer um erro e morar dentro dele. Existe uma diferença entre sentir dor e permitir que a dor escreva sua definição final. Marco Aurélio lembraria você de algo austero e libertador. A vida não exige que você esteja emocionalmente impecável para fazer o que é correto. Ela exige que você volte, quantas vezes forem necessárias, ao centro de si mesmo. E quando você deixa de se condenar por estar ferido, sobra energia para proteger um lugar ainda mais importante: a sala interna da sua mente, o espaço onde nenhum problema deveria entrar e assumir o comando sem sua permissão. A sala interna, o lugar onde ninguém entra sem sua permissão. Existe um lugar dentro de você que o mundo tenta invadir todos os dias. Não é um lugar físico. Ninguém vê, ninguém toca, ninguém aponta no mapa. Mas é ali que sua paz é protegida ou destruída.
É ali que uma palavra vira ferida, uma lembrança vira prisão, uma notícia vira pânico, uma crítica vira identidade, uma demora vira abandono, uma perda vira desespero. Esse lugar é a sua sala interna. Pense nela como um espaço silencioso dentro da mente. Um centro íntimo, onde suas decisões mais importantes são tomadas antes mesmo de aparecerem do lado de fora. É ali que você decide se vai responder ou reagir. Se vai alimentar um pensamento ou deixá-lo passar. Se vai transformar uma ofensa em ressentimento ou apenas reconhecer que alguém falou a partir da própria desordem. Se vai permitir que o medo sente no trono ou se vai pedir que a razão volte ao comando. Marco Aurélio compreendia esse espaço com profundidade. Ele governava Roma, mas sabia que perder o governo de si mesmo seria uma derrota maior do que perder qualquer território, porque um homem pode estar cercado de inimigos e ainda permanecer livre por dentro. Mas, se entregar sua mente ao medo, à raiva, à vaidade, à culpa e ao desespero, pode estar sentado no trono de um império e ainda ser escravo. Essa é uma das verdades mais duras do estoicismo. Muitas pessoas defendem sua casa, seu nome, sua imagem, seus bens e suas opiniões, mas deixam a própria mente aberta para qualquer pensamento destrutivo entrar sem pedir licença. Uma mensagem chega e a paz sai. Uma crítica aparece e o dia inteiro muda. Uma lembrança volta e a pessoa abandona o presente. Uma comparação surge e a alma se encolhe. Uma possibilidade ruim é imaginada e o corpo inteiro começa a viver como se aquilo já fosse real. A porta da sala interna ficou escancarada. O problema não é sentir o impacto das coisas. Ser humano é ser afetado. O problema é permitir que tudo que afeta você governe você. Há uma diferença imensa entre perceber uma dor e entregar a ela a chave da casa. Há uma diferença entre ouvir um pensamento e permitir que ele reorganize toda a sua visão da vida. Há uma diferença entre ser atingido por algo e se tornar propriedade daquilo. Marco Aurélio não negaria que o mundo bate à porta. Ele sabia que o mundo bate com força. Pessoas decepcionam, planos falham, o corpo adoece, a morte se aproxima, a injustiça existe, o tempo leva embora o que amamos, o acaso interrompe projetos, a opinião alheia tenta nos reduzir. Mas ele também sabia que a última permissão não pertence ao mundo. Pertence ao julgamento que você faz quando o mundo bate. A dor pode chegar sem convite, mas a permanência dela como senhora da mente depende de uma autorização interna. E é aqui que muitos se perdem. Porque nos dias difíceis, a pessoa não percebe a entrega acontecendo. Ela acha que está apenas pensando, apenas lembrando, apenas analisando, apenas tentando entender. Mas, na prática, está abrindo cadeiras dentro da sala interna para pensamentos que deveriam ficar do lado de fora. Ela convida o medo para sentar. Depois serve alimento ao medo com cenários imaginários. Convida a culpa para sentar. Depois alimenta a culpa com frases duras contra si mesma. Convida o ressentimento para sentar. Depois repete conversas antigas como se cada repetição fosse justiça. Convida a ansiedade para sentar. Depois, entrega a ela o relógio, o futuro, o sono, a respiração e a capacidade de decidir. Quando percebe, a sala interna está cheia de vozes, mas quase nenhuma delas serve à verdade. É por isso que acalmar a mente exige vigilância. Não uma vigilância paranoica, tensa, como se você precisasse controlar cada detalhe da vida, mas uma vigilância moral. Uma atenção firme sobre quem recebe autoridade dentro de você. Nem todo pensamento deve entrar. Nem toda emoção deve permanecer. Nem toda lembrança merece ser revisitada. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda preocupação merece uma reunião inteira dentro da sua alma. A mente se torna pesada quando perde seus critérios de entrada. Imagine alguém que deixa a porta da própria casa aberta em uma rua movimentada. Qualquer pessoa entra. Uns mexem nos móveis, outros gritam, outros sujam o chão, outros roubam objetos, outros ficam ali apenas ocupando espaço. Depois o dono da casa olha ao redor e diz: "Não entendo por que aqui dentro está tão caótico", mas ele sabe.
A porta nunca foi guardada. Na mente, acontece o mesmo. Você talvez não escolha o primeiro pensamento que aparece, mas pode escolher se ele será recebido como hóspede ou como governante. Pode escolher se uma notícia será tratada como informação ou como sentença. Pode escolher se a crítica de alguém será examinada com humildade ou aceita como definição absoluta. Pode escolher se o passado será consultado como aprendizado ou visitado como cela. Essa escolha parece pequena, mas ela forma o clima da alma. Marco Aurélio escreveu algo essencial em suas meditações. O ser humano pode retirar-se para dentro de si mesmo, não como fuga covarde da vida, mas como retorno ao centro. Ele dizia que em nenhum lugar o homem encontra refúgio mais tranquilo do que na própria alma, desde que essa alma esteja ordenada. Esse é o detalhe decisivo. A interioridade só é refúgio quando não foi entregue ao caos. Muita gente tenta se recolher para dentro e encontra guerra porque abandonou a administração daquele espaço por muito tempo. Não há silêncio, há acusações. Não há descanso, há cobrança. Não há clareza, há ruído. Não há presença. Há passado e futuro disputando o mesmo lugar. Então a pessoa foge de si mesma, pega o celular, busca distração, procura a aprovação, trabalha em excesso, come demais, compra demais, fala demais, assiste demais, preenche cada intervalo com estímulo porque não suporta entrar na própria sala interna e encontrar tudo fora do lugar. Mas Marco Aurélio chamaria você de volta para esse lugar, não para se afundar nele, para reorganizá-lo. A primeira pergunta é: quem está sentado no centro da sua mente hoje? É o medo? Então suas decisões serão defensivas, é a culpa? Então suas escolhas terão gosto de punição, é a raiva? Então suas palavras sairão como lâminas, é a comparação? Então nada parecerá suficiente, é a ansiedade? Então o futuro imaginado terá mais força do que o presente real, é a razão? Então, mesmo com dor, ainda haverá direção. Essa pergunta é incômoda porque revela que muitas vezes não estamos apenas cansados. Estamos mal governados por dentro. Não por falta de valor, mas por falta de vigilância. Não por ausência de fé, mas por excesso de ruído. Não por fraqueza definitiva, mas por termos permitido que vozes inferiores ocupassem lugares altos demais. A sala interna precisa de ordem. E ordem começa com uma decisão simples: não transformar tudo que chega em autoridade. Quando uma crítica chegar, você pode perguntar: a verdade útil aqui ou apenas veneno? Se houver verdade, aproveite sem se humilhar. Se houver veneno, não beba para provar que é forte. Quando uma lembrança dolorosa voltar, você pode perguntar: isso está me ensinando ou apenas me prendendo? Se ensina, escute. Se prende, não confunda repetição com cura. Quando a ansiedade apresentar o pior cenário, você pode perguntar: isso é preparação ou tortura? Preparação organiza ações. Tortura apenas simula tragédias e consome sua vida antes que elas existam. Quando a culpa acusar você, pergunte: existe reparo possível ou apenas castigo mental? Se houver reparo, haja. Se não houver, aprenda e pare de transformar arrependimento em prisão perpétua. Essas perguntas são como guardas na porta da sala interna. Elas não impedem que a vida bata, mas impedem que qualquer coisa entre dominando. Elas não anulam o sofrimento, mas retiram do sofrimento o direito de ocupar todos os assentos. Elas não fazem você virar alguém insensível. Fazem você se tornar alguém menos manipulável pelos próprios estados internos. E isso é uma forma rara de liberdade. Porque quem não guarda a sala interna passa a viver reagindo ao clima do mundo. Se o dia aprova, a pessoa se sente bem. Se alguém elogia, ela respira. Se uma resposta chega, ela se acalma. Se um plano funciona, ela acredita em si. Mas se algo falha, tudo desmorona. A paz vira refém das condições externas. Marco Aurélio não aceitaria uma paz tão frágil. Ele sabia que depender da estabilidade do mundo para ter estabilidade interna é uma estratégia perdida desde o início. O mundo muda. Pessoas mudam.
O corpo muda. Circunstâncias mudam. O humor dos outros muda. A sorte muda. O reconhecimento vem e vai. O dinheiro vem e vai. A saúde oscila. O tempo leva. A vida não pede permissão para alterar o cenário. Por isso, a sala interna não pode ser construída sobre aquilo que muda sem o seu comando. Ela precisa ser construída sobre caráter, discernimento, dever, aceitação lúcida e ação correta. Essas são bases mais firmes, não porque removem a dor, mas porque continuam disponíveis quando a dor aparece. Você pode não controlar o que alguém pensa sobre você, mas controla se vai transformar essa opinião em prisão. Pode não controlar uma perda, mas controla se vai permitir que ela destrua sua capacidade de honrar o que ainda permanece. Pode não controlar a demora de uma resposta, mas controla se vai usar essa espera para se torturar ou para fortalecer paciência. Pode não controlar o caos do dia, mas controla se vai deixar esse caos sentar no centro da sua alma. A sala interna é esse centro. E proteger esse centro não é egoísmo, é responsabilidade. Uma mente invadida por qualquer emoção se torna perigosa para si e para os outros. Ela fala sem precisão, decide por impulso, julga sem justiça, ama com medo, trabalha com ressentimento, descansa com culpa, reza com pressa, vive sem presença. Quando a sala interna está desordenada, tudo fora começa a receber o reflexo dessa desordem. Por isso, antes de tentar consertar a vida inteira, volte para dentro e observe a disposição dos móveis. Veja o que está ocupando espaço demais. Veja quais pensamentos voltam todos os dias e saem mais fortes porque você continua alimentando. Veja quais dores antigas ainda recebem tratamento de autoridade. Veja quais medos estão decidindo por você sem que você perceba. Depois, faça o que Marco Aurélio faria. Retire o poder do que não merece governar. Não com ódio, não com teatralidade, não com frases vazias, com firmeza. Diga internamente: você pode estar presente, mas não vai comandar. Diga isso ao medo, diga isso à culpa, diga isso à ansiedade, diga isso ao ressentimento, diga isso à comparação. Diga isso a qualquer pensamento que tenta transformar um dia difícil em uma sentença sobre sua vida inteira. Essa frase não elimina tudo imediatamente, mas muda a hierarquia. E a paz começa pela hierarquia correta da alma. A razão acima do impulso, o caráter acima da conveniência, o dever acima do desânimo, a verdade acima da fantasia ansiosa, a dignidade acima da reação imediata. O que depende de você acima daquilo que apenas exige sofrimento sem produzir ação. Quando essa ordem retorna, a mente não fica perfeita, mas fica habitável. E há dias em que isso já é uma vitória imensa, conseguir voltar para dentro de si mesmo e não encontrar apenas inimigos. Talvez hoje você precise fazer exatamente isso. Fechar algumas portas, retirar algumas vozes, reorganizar o centro. Parar de permitir que qualquer preocupação atravesse sua alma com os pés sujos. Parar de entregar sua atenção ao que apenas consome e não orienta. Parar de confundir intensidade emocional com verdade. Sua sala interna precisa ser protegida porque é dali que sua vida externa nasce. Se dentro há caos, fora haverá reação. Se dentro há vigilância, fora começa a haver escolha. Se dentro há razão, fora pode haver firmeza mesmo sem controle total. Se dentro há dignidade, o dia difícil perde parte do seu poder de deformar você. Marco Aurélio não podia impedir que Roma trouxesse problemas à sua porta, mas podia decidir que Roma não governaria sua alma. Essa é a imagem que precisa ficar em você. Um homem cercado de pressões, mas recusando entregar o último território. Que o último território é sempre interno. Quando você protege esse lugar, percebe algo mais exigente. Não basta pedir que o dia pese menos. É preciso se tornar alguém mais firme diante do peso. Porque uma mente protegida não quer apenas alívio. Ela quer maturidade. E talvez esse seja o próximo conselho que você precisa ouvir. Não peça um dia mais leve antes de se tornar alguém mais firme. Em dias difíceis,
É natural desejar que o peso diminua. Você quer que a resposta chegue. Quer que a preocupação acabe. Quer que alguém entenda, quer que o problema se resolva. Quer que a mente pare de criar cenários. Quer que o corpo relaxe. Quer que a vida ofereça um pouco de descanso antes de exigir mais uma decisão. Esse desejo é humano, mas existe uma pergunta mais profunda. E Marco Aurélio provavelmente conduziria você até ela sem suavizar a verdade. E se o objetivo deste dia não for apenas ficar mais leve? E se este dia estiver exigindo que você se torne mais firme? Essa pergunta muda o centro da conversa. Porque a maioria das pessoas busca calma, como quem busca a anestesia. Quer sentir menos, quer pensar menos, quer escapar do desconforto, quer atravessar a crise sem ser incomodada por ela. Mas o estoicismo não trata a paz como fuga da pressão. Trata a paz como ordem interior dentro da pressão. A mente madura não pergunta apenas: como faço para parar de sofrer agora? Ela também pergunta: que parte de mim precisa crescer para que esse sofrimento não me governe? Isso é duro, mas é libertador. Porque se você depende sempre de um dia fácil para ficar bem, sua paz será frágil. Bastará uma notícia ruim, uma crítica, uma demora, um imprevisto ou uma lembrança para tudo dentro de você desabar. Sua tranquilidade ficará nas mãos do clima, das pessoas, dos resultados, das respostas, do dinheiro, da saúde, da aprovação, da sorte e de tudo aquilo que nunca esteve totalmente sob seu comando. Marco Aurélio sabia que esse tipo de paz não é paz, é intervalo, é apenas uma pausa entre uma perturbação e outra. A pessoa acredita estar em equilíbrio, mas na verdade só não foi testada naquele momento. Basta o mundo apertar um pouco e a mente revela quem realmente estava governando. Por isso, talvez o conselho mais importante não seja pedir menos vento. É fortalecer o leme. Não porque você deva gostar da tempestade. Não porque a dor seja bonita. Não porque sofrer faça alguém automaticamente melhor. Sofrimento por si só não purifica ninguém. Há pessoas que sofrem e ficam mais amargas, mais fechadas, mais agressivas, mais desconfiadas, mais presas ao passado. A dor não transforma por mágica. Ela apenas revela e pressiona. O que transforma é a resposta que você constrói diante dela. Um dia difícil pode tornar você mais lúcido ou mais reativo, mais humilde ou mais ressentido, mais disciplinado ou mais entregue aos impulsos, mais verdadeiro ou mais dependente de distrações, mais próximo da própria alma ou mais perdido no ruído. O mesmo peso que quebra uma pessoa pode treinar outra, não porque uma sente dor e a outra não sente, mas porque uma entrega o comando e a outra aprende a permanecer de pé por dentro. A firmeza nasce nesse ponto, não na ausência de medo, mas na decisão de não ser conduzido por ele. Não na ausência de ansiedade, mas na capacidade de reduzir a vida ao próximo ato possível. Não na ausência de tristeza, mas na recusa de transformar tristeza em identidade. Não na ausência de incerteza, mas no compromisso de agir com dignidade mesmo sem garantias completas. Marco Aurélio não escrevia para tornar a vida confortável. Ele escrevia para lembrar a si mesmo de viver corretamente em uma vida que raramente seria confortável. Essa diferença importa. Muita gente entra na filosofia, na espiritualidade ou no desenvolvimento pessoal esperando encontrar uma fórmula para não ser atingida. Mas nenhuma sabedoria séria promete isso. O que ela oferece é mais exigente, a possibilidade de ser atingido sem ser deformado. Perder sem se tornar amargo, esperar sem se tornar desesperado, ser contrariado sem se tornar injusto, sofrer sem usar a dor como permissão para destruir a si mesmo ou aos outros. Esse é o tipo de força que não aparece em frases bonitas. Aparece no momento em que você poderia reagir mal e escolhe respirar. Aparece quando poderia alimentar uma paranoia e escolhe examinar os fatos. Aparece quando poderia se afundar em culpa inútil e escolhe reparar apenas o que pode ser reparado. Aparece quando poderia passar o dia inteiro servindo ao medo e escolhe cumprir uma pequena obrigação com presença. A firmeza
é construída em atos pequenos. Ninguém se torna forte apenas pensando sobre força. A alma é treinada pelo uso. Assim como o corpo não ganha resistência apenas desejando o movimento, a mente não ganha estabilidade apenas desejando paz. Ela precisa ser exercitada quando o impulso aparece, quando a irritação cresce, quando a vontade de desistir seduz, quando o pensamento escurece, quando o mundo não colabora. É nesse momento que você descobre se suas ideias são convicções ou apenas decoração mental. Porque é fácil falar sobre calma quando nada ameaça você. É fácil falar sobre fé quando as respostas chegam rápido. É fácil falar sobre autocontrole quando ninguém toca na sua ferida. É fácil falar sobre aceitação quando a perda ainda não bateu à porta. Mas a filosofia começa de verdade quando a vida deixa de cooperar. Marco Aurélio não tinha o luxo de esperar condições ideais para praticar a virtude. Ele precisava decidir sob pressão. Precisava manter dignidade no conflito. Precisava lidar com pessoas difíceis, responsabilidades enormes e a fragilidade do próprio corpo. A sabedoria dele não nasceu em um jardim isolado do mundo. Nasceu no atrito com a realidade. Por isso, quando você pede apenas que o dia fique mais fácil, talvez esteja pedindo pouco. O pedido mais alto seria: que eu não me perca neste dia, que eu não fale a partir da raiva, que eu não decida a partir do pânico, que eu não volte para hábitos que me enfraquecem, que eu não use minha dor como justificativa para ferir alguém, que eu não transforme uma fase difícil em abandono de mim mesmo, que eu consiga fazer o que é correto, mesmo sem sentir vontade. Esse pedido não é menor, é mais nobre, porque nem sempre você terá o controle da carga que chega, mas pode treinar a forma como carrega. Nem sempre pode escolher o terreno, mas pode ajustar o passo. Nem sempre pode evitar a pressão, mas pode impedir que a pressão escolha seus valores por você. O problema é que uma parte de nós quer paz sem renúncia. Quer uma mente calma, mas continua alimentando pensamentos que intoxicam. Quer leveza, mas consome comparação todos os dias. Quer silêncio interior, mas entrega a atenção a qualquer estímulo. Quer fé, mas consulta o medo antes de cada decisão. Quer confiança, mas vive procurando sinais de rejeição. Quer maturidade, mas não aceita ser contrariado. Quer novos começos, mas continua preso à identidade antiga. Esse conflito precisa ser encarado. Não existe serenidade profunda sem algum nível de disciplina. Não existe alma estável com hábitos desordenados. Não existe mente limpa alimentada diariamente com excesso de ruído. Não existe paz duradoura quando você trata cada emoção como ordem e cada desconforto como emergência. Marco Aurélio chamaria você para uma vida mais sóbria. Sóbria no pensamento, sóbria na reação, sóbria na expectativa, sóbria na maneira de interpretar os acontecimentos, sóbria na relação com o que você deseja e com aquilo que teme. A sobriedade emocional não tira a beleza da vida. Ela tira o exagero que destrói a vida por dentro. Quando você se torna mais firme, começa a perceber que nem tudo precisa receber resposta imediata. Nem toda provocação precisa virar conflito. Nem toda preocupação merece sua madrugada. Nem toda tristeza precisa ser transformada em conclusão sobre o futuro. Nem todo erro precisa virar uma sentença contra sua identidade. Nem toda ausência precisa ser interpretada como abandono. A firmeza devolve proporção. E proporção é uma das formas mais importantes de paz. Sem proporção, qualquer coisa parece final. Com proporção, você consegue dizer: isto é difícil, mas não é tudo. Isto dói, mas não define tudo. Isto me preocupa, mas não precisa governar tudo. Isto aconteceu, mas ainda há algo correto a fazer. Essa capacidade de colocar cada coisa no tamanho certo é uma das grandes vitórias da mente treinada. Não é otimismo ingênuo, é precisão moral. Você olha para a dor e não a diminui artificialmente, mas também não a engrandece até ela ocupar a vida inteira. Você olha para o medo e reconhece sua presença, mas não o transforma em comandante. Você olha para a incerteza e admite que não sabe, mas não permite que o não saber vire desespero.
Você olha para o cansaço e ajusta o ritmo, mas não abandona seus princípios. Isso é ser firme. E talvez seja isso que os dias difíceis estão tentando ensinar a você. Não como castigo, mas como convocação. Eles mostram onde sua paz ainda é dependente demais, onde sua atenção ainda é facilmente sequestrada, onde sua identidade ainda se apoia em aprovação externa, onde sua fé ainda precisa de controle para parecer forte, onde sua mente ainda confunde desconforto com ameaça. Cada dificuldade revela um ponto de treinamento. Se você foge de todos eles, permanece igual. Se observa com coragem, começa a amadurecer. Marco Aurélio olharia para um dia pesado e não perguntaria apenas: como saio disso? Ele perguntaria: como atravesso isso sem me tornar pior? Essa é uma pergunta rara. A maioria quer apenas sair da dor. Poucos se preocupam com o tipo de pessoa que se tornam enquanto tentam sair. Mas é exatamente aí que a alma é moldada. Você pode sair de uma fase difícil mais duro, mais frio, mais cético e mais fechado. Ou pode sair mais lúcido, mais simples, mais disciplinado e menos dependente de controle. A diferença está nas escolhas invisíveis que faz enquanto ninguém está vendo. No pensamento que decide não alimentar, na resposta que decide não enviar, na comparação que decide abandonar, na pequena obrigação que decide cumprir, na oração silenciosa que não usa como cobrança, mas como retorno ao centro. A firmeza não nasce de grandes discursos, nasce dessas pequenas vitórias internas, e ninguém pode praticá-las por você. As pessoas podem aconselhar, apoiar, ouvir, orientar, mas ninguém pode vigiar sua sala interna no seu lugar. Ninguém pode escolher por você quais pensamentos receberão autoridade. Ninguém pode fazer por você a renúncia ao impulso. Ninguém pode transformar sua dor em maturidade se você insiste em usá-la apenas como prova de injustiça. Essa responsabilidade parece pesada, mas é também sua liberdade. Porque se tudo dependesse do mundo mudar, você estaria condenado a esperar. Mas se existe algo que pode ser treinado dentro de você, então ainda há ação disponível. Ainda há uma forma de recuperar força. Ainda há um espaço onde a vida não levou tudo. Esse espaço é sua resposta. Não peça apenas que o mundo pare de pressionar você. Peça também a coragem de não abandonar sua razão quando ele pressionar. Não peça apenas que a ansiedade desapareça. Treine-se para não obedecer a ela enquanto estiver presente. Não peça apenas que os dias sejam leves. Torne-se alguém que não entrega sua dignidade quando eles forem pesados. Essa é a virada estoica. A paz deixa de ser uma condição externa e se torna uma postura interna. Não perfeita, não constante, não teatral, mas treinada, retomada, reconstruída quantas vezes forem necessárias. Talvez hoje você ainda queira alívio. Isso é compreensível. Mas não desperdice este dia buscando apenas escapar dele. Pergunte o que ele está revelando. Pergunte onde você precisa crescer. Pergunte qual reação antiga precisa morrer. Pergunte que tipo de pessoa sua dor está tentando formar, se você parar de resistir à lição correta. Porque um dia difícil pode tirar seu conforto, mas não precisa tirar seu caráter. Pode tirar sua previsão, mas não precisa tirar sua presença. Pode tirar sua sensação de controle, mas não precisa tirar sua capacidade de escolher o próximo ato correto. E é justamente aí que Marco Aurélio conduziria você, para fora da tentativa de resolver a vida inteira de uma vez e de volta ao único lugar onde a ação ainda é possível. O próximo gesto, a próxima escolha, o próximo ato digno, o conselho final de Marco Aurélio: volte ao próximo ato correto. Quando a mente está sobrecarregada, ela tenta resolver a vida inteira de uma vez. Ela quer entender tudo, controlar tudo, prever tudo, corrigir tudo, evitar toda a dor possível, reorganizar o passado, garantir o futuro, decidir o que os outros vão pensar, saber se a escolha dará certo, saber se a espera valerá a pena, saber se a perda terá algum sentido, saber se a resposta virá antes que a força acabe. E quanto mais ela tenta carregar tudo ao mesmo tempo,
mais pesada fica. Esse é um dos grandes mecanismos do sofrimento mental. A mente transforma um dia difícil em uma vida inteira condensada dentro de algumas horas. Você não está apenas lidando com hoje. Está lidando com tudo que teme, tudo que perdeu, tudo que ainda não resolveu, tudo que imagina que pode acontecer e tudo que gostaria de controlar. O presente deixa de ser um momento e vira um tribunal, uma previsão, uma cobrança e uma ameaça. Marco Aurélio não permitiria que a mente fizesse isso sem resistência. Ele traria você de volta para uma pergunta mais simples, mais firme e mais exigente. Qual é o próximo ato correto? Não a solução definitiva, não a garantia absoluta, não o sentido completo da dor, não o controle do futuro, não a resposta para todas as dúvidas, apenas o próximo ato correto. Essa pergunta parece pequena, mas tem uma força imensa porque corta o excesso. Ela tira a mente do caos abstrato e a coloca diante de uma ação possível. Ela não pede que você resolva o mundo. Pede que você não abandone sua responsabilidade no ponto exato em que ainda pode agir. Quando a ansiedade quer levar você para daqui a 6 meses, o próximo ato correto traz você de volta para agora. Quando a culpa quer prender você em uma cena antiga, o próximo ato correto pergunta o que ainda pode ser reparado hoje. Quando o medo quer transformar tudo em ameaça, o próximo ato correto procura um gesto concreto, sóbrio e digno. Quando o desânimo diz que nada adianta, o próximo ato correto responde com movimento, não com discussão. Porque existe um limite para o quanto pensar ajuda. Há momentos em que refletir é necessário. Há momentos em que examinar a própria alma é sinal de maturidade. Mas também há momentos em que a mente usa a reflexão como esconderijo. Ela chama de análise o que na verdade é medo. Chama de prudência o que na verdade é adiamento. Chama de busca por clareza o que na verdade é fuga do primeiro passo. Marco Aurélio não seria enganado por isso. Ele sabia que a filosofia precisa descer para a conduta. Uma ideia que não muda a forma como você age continua sendo apenas ornamento mental. Uma reflexão que não melhora sua resposta diante da vida vira apenas pensamento sofisticado sem transformação real. Por isso, quando tudo estiver confuso, não pergunte apenas: por que estou assim? Pergunte também: o que devo fazer agora sem trair minha consciência? Essa pergunta recoloca você no eixo. Talvez o próximo ato correto seja levantar da cama, mesmo sem vontade. Talvez seja tomar água, respirar fundo e parar de alimentar uma sequência de pensamentos destrutivos. Talvez seja pedir desculpas com honestidade. Talvez seja não responder uma mensagem enquanto a raiva ainda está no comando. Talvez seja cumprir uma obrigação simples. Talvez seja desligar o celular por um tempo. Talvez seja procurar ajuda. Talvez seja aceitar que hoje você não conseguirá resolver tudo, mas ainda pode fazer uma coisa com dignidade. O próximo ato correto nem sempre é grandioso. Na maioria das vezes, ele é humilde, pequeno, quase invisível, mas é justamente por isso que funciona. A mente ansiosa quer grandes garantias. A alma treinada aceita pequenos retornos ao centro. Um quarto organizado, uma conversa honesta, um silêncio preservado, uma tarefa concluída, uma reação evitada, uma oração sem cobrança, um limite estabelecido, uma caminhada, um compromisso cumprido, uma decisão que você vinha adiando por medo, um pensamento que você decide não alimentar pela 100ª vez. Essas coisas parecem simples, mas são tijolos de governo interior. Não subestime o poder de um gesto correto em um dia errado. Há dias em que você não consegue sentir esperança, mas consegue agir sem piorar a situação. Há dias em que não consegue sentir paz, mas consegue não entregar sua língua à irritação. Há dias em que não consegue sentir força, mas consegue fazer o necessário com honestidade. Há dias em que não consegue ver o caminho inteiro, mas consegue colocar o pé no próximo lugar firme. Isso já é uma vitória moral. A mente quer desqualificar pequenas vitórias, porque está viciada em resultados finais. Ela diz: isso é pouco. Diz: isso não resolve tudo. Diz:
Isso não muda minha vida inteira. Mas Marco Aurélio lembraria que a vida não é vencida inteira em um único movimento. A vida é governada em escolhas sucessivas, um pensamento examinado, uma reação contida, uma obrigação cumprida, um impulso recusado, uma verdade aceita, um dever realizado. O caráter não aparece apenas nos grandes acontecimentos. Ele se revela no que você faz quando ninguém aplaude, quando nada parece mudar rapidamente e quando sua mente tenta convencer você de que não vale a pena continuar. O próximo ato correto protege você da paralisia, porque a paralisia costuma nascer da tentativa de resolver tudo mentalmente antes de agir. A pessoa quer estar segura para começar, quer estar calma para decidir, quer estar inspirada para cumprir, quer estar confiante para se mover. Mas muitos dias importantes não oferecem esse estado ideal. Você precisará agir com a mente imperfeita, com o coração pesado, com dúvidas presentes e com emoções ainda desorganizadas. Isso não é fracasso, é vida real. A disciplina estoica começa quando você para de esperar a condição perfeita para fazer o que é correto. Se você só age quando sente clareza total, sua vida fica refém do humor interno. Se só cumpre seu dever quando está leve, sua responsabilidade depende de circunstâncias frágeis. Se só escolhe bem quando está em paz, então a sua virtude ainda não foi treinada para os dias em que mais precisa existir. Marco Aurélio não esperava a tempestade acabar para ser imperador. Ele precisava agir dentro dela. E você também precisa agir dentro da sua. Talvez sua tempestade não seja Roma em guerra. Talvez seja uma casa silenciosa demais, um trabalho que pesa, uma família que não entende, uma preocupação financeira, uma fase de solidão, uma perda mal digerida, uma decisão que você teme tomar, uma ansiedade que aparece logo ao acordar, uma sensação de vazio que ninguém percebe quando olha para você. Mas a pergunta continua a mesma. Qual é o próximo ato correto? Essa pergunta não diminui a sua dor. Ela impede que sua dor se torne absoluta. Quando você encontra o próximo ato correto, você cria uma ponte entre sofrimento e dignidade. Você diz à própria mente: eu reconheço o peso, mas ainda existe algo que posso fazer sem me abandonar. Isso é poderoso, porque uma das piores sensações dos dias difíceis é acreditar que você perdeu completamente a condução da própria vida. O próximo ato correto devolve uma área de comando, pequena mas real, e o real vale mais do que uma fantasia de controle. A mente ansiosa quer controlar tudo que é incerto. A mente estoica procura governar aquilo que está ao alcance. A mente ansiosa pergunta: e se tudo der errado? A mente treinada pergunta: qual atitude continua sendo correta, mesmo se eu não tiver garantia? A mente ansiosa exige que o futuro se explique. A mente treinada cuida do presente com integridade. Essa mudança parece simples, mas reorganiza a alma. Porque quando você volta ao próximo ato correto, deixa de tratar sua vida como um problema abstrato e começa a tratá-la como uma sequência de escolhas concretas. Você sai do nevoeiro, sai da ruminação, sai da fantasia de que precisa estar emocionalmente resolvido antes de viver. Você começa a entender que a paz muitas vezes vem depois da ação correta, não antes dela. Muitas pessoas esperam ficar bem para fazer o que precisam fazer, mas em muitos casos, elas só começam a ficar melhor depois que fazem o que precisa ser feito. A clareza pode vir depois da conversa, o alívio pode vir depois do limite. A confiança pode vir depois da primeira atitude. A calma pode vir depois que você para de alimentar o pensamento. A direção pode vir depois que você cumpre o dever mais próximo. A ação correta não resolve todos os problemas, mas interrompe a decadência interna. Ela impede que o dia difícil vire abandono. Ela impede que uma emoção ruim se transforme em conduta ruim. Ela impede que você use o sofrimento como desculpa para atrair aquilo que sabe ser certo. Esse é um ponto central. Nos dias difíceis, a mente tenta negociar com os princípios. Ela diz: hoje você pode explodir porque está cansado. Diz: hoje você pode desistir porque está pesado. Diz:
Hoje você pode voltar para aquele hábito porque precisa de alívio. Diz: hoje você pode ferir porque também foi ferido. Diz: hoje você pode se abandonar porque ninguém está vendo. Mas o caráter é justamente o que permanece quando ninguém está vendo. Marco Aurélio chamaria você para essa vigilância. Não como cobrança vazia, mas como proteção da sua própria alma. Porque cada vez que você age contra o que sabe ser correto, sua mente fica mais dividida. E uma mente dividida perde paz. Ela pode até conseguir distração, prazer momentâneo ou sensação de descarga emocional, mas não encontra repouso verdadeiro. A paz profunda exige alinhamento. Alinhamento entre o que você acredita e o que faz. Entre o que você sabe e o que pratica. Entre o que você diz valorizar e o que escolhe quando está sob pressão. Sem esse alinhamento, a mente se torna uma casa com rachaduras. Por fora, pode parecer em pé, mas por dentro range. Por isso, o próximo ato correto não é apenas uma técnica para reduzir a ansiedade. É uma forma de preservar unidade interior. Quando você faz o que é correto em um dia difícil, mesmo que pequeno, diz a si mesmo: ainda posso confiar em mim. Essa confiança é decisiva, porque grande parte da angústia nasce quando a pessoa percebe que não consegue mais confiar nas próprias reações, nas próprias escolhas, na própria disciplina, na própria palavra. O próximo ato correto reconstrói essa confiança por partes, não com promessas grandiosas, com evidências. Você cumpre algo pequeno e prova a si mesmo que ainda há comando. Você evita uma reação destrutiva e prova que não é escravo do impulso. Você volta ao dever e prova que o desânimo não decide tudo. Você escolhe silêncio no lugar de agressão e prova que sua dor não precisa virar veneno. Isso é reconstrução moral. E talvez seja exatamente disso que você precisa em dias difíceis. Não de uma solução perfeita, mas de uma reconstrução possível. Marco Aurélio entenderia que a mente humana se perde quando tenta abraçar o que não cabe nos braços. Por isso, ele reduziria o campo de ação, não para empobrecer a vida, mas para salvar a presença. Ele traria você de volta ao que está diante dos olhos, ao que depende das suas mãos, ao que pode ser feito com retidão neste instante. A pergunta, qual é o próximo ato correto, é uma âncora. Use-a quando a ansiedade acelerar. Use-a quando a culpa tentar condenar. Use-a quando o futuro parecer grande demais. Use-a quando a tristeza quiser transformar tudo em desistência. Use-a quando a raiva pedir uma resposta imediata. Use-a quando a fé parecer fraca e você não souber mais o que pedir. Não tente vencer todos os pensamentos. Vença a próxima obediência errada. Não tente organizar a vida inteira. Organize o próximo gesto. Não tente provar força para ninguém. Preserve sua dignidade no ponto mais próximo. Essa é uma sabedoria austera, mas extremamente prática. Porque no fim, os dias difíceis não perguntam apenas o que você sente. Eles perguntam a quem você entrega o comando quando sente. E cada próximo ato correto é uma resposta. Uma resposta ao medo, uma resposta à culpa, uma resposta ao caos, uma resposta ao silêncio, uma resposta à parte de você que quer desistir. Você talvez não consiga acalmar toda a mente de uma vez, mas pode impedir que ela piore pela sua obediência aos piores impulsos. Pode não conseguir remover toda a angústia, mas pode retirar dela a autoridade de decidir suas ações. Pode não conseguir explicar a dor, mas pode atravessá-la sem trair sua alma. Esse é o conselho de Marco Aurélio em sua forma mais viva. Volte ao que depende de você. Faça o que é correto diante do que existe. Não entregue sua mente ao que não governa e não use a dificuldade como desculpa para se tornar menor. A vida pode continuar incerta. O dia pode continuar pesado. A resposta pode ainda não ter chegado. Mas se você consegue dar o próximo passo com dignidade, então a tempestade não venceu tudo. Ela tocou sua vida, mas não tomou sua alma. E quando você entende isso, está pronto para ouvir a conclusão mais importante desta reflexão. A calma não é a ausência da tempestade. É a decisão de não permitir que a tempestade governe o último lugar onde você ainda pode ser livre. A calma
Não é a ausência de tempestade, é a alma recusando ser governada por ela. Talvez você tenha chegado até aqui esperando uma fórmula para desligar a mente, como se a paz fosse um botão escondido em algum lugar dentro de você. Mas Marco Aurélio não ofereceria esse tipo de conforto superficial. Ele não diria que a vida vai parar de pesar quando você entender uma ideia. Ele não diria que a ansiedade desaparecerá para sempre. Ele não diria que os dias difíceis deixarão de existir. Ele diria algo mais verdadeiro. Você pode aprender a não ser possuído por eles. Essa é a diferença entre alívio passageiro e força interior. O alívio depende do mundo colaborar. A força interior nasce quando você decide não abandonar o governo da própria alma, mesmo quando o mundo não colabora. E talvez essa seja a maior lição deste vídeo. Acalmar a mente não significa apagar toda a dor. Significa impedir que a dor se torne sua dona. Porque haverá dias em que você não terá todas as respostas. Haverá manhãs em que o peito acordará pesado antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Haverá momentos em que a oração parecerá seca, a esperança parecerá distante e a mente tentará convencer você de que nada está mudando. Haverá fases em que o silêncio parecerá maior do que sua força, mas ainda assim, algo permanece nas suas mãos. Você ainda pode escolher não transformar medo em comando. Ainda pode escolher não transformar culpa em prisão. Ainda pode escolher não transformar ansiedade em profecia. Ainda pode escolher não transformar um dia ruim em identidade. Ainda pode escolher não permitir que uma tempestade passageira decida o valor da sua vida inteira. Marco Aurélio sabia que o mundo externo nunca seria completamente seguro. Ele sabia que riqueza, poder, reconhecimento, saúde, companhia, planos e estabilidade podiam mudar sem aviso. Por isso, ele não colocou sua paz no lugar errado. Ele procurou construir dentro de si um ponto de retorno, um centro, uma fortaleza silenciosa onde a razão pudesse chamar a alma de volta quando tudo ao redor parecesse confuso. Você também precisa desse ponto de retorno. Não um lugar perfeito, não uma mente sem ruído, não uma vida sem conflito, mas uma decisão íntima repetida todos os dias. Eu não entregarei minha alma ao que não depende de mim. Essa frase não elimina a tempestade, mas muda sua posição diante dela. Antes você era arrastado. Agora observa. Antes obedecia ao primeiro pensamento. Agora examina. Antes confundia emoção com verdade. Agora separa. Antes queria resolver a vida inteira. Agora volta ao próximo ato correto. E é assim que a calma começa a aparecer. Não como mágica, não como euforia, não como promessa de que nada vai doer, mas como uma presença mais firme dentro de você. Uma presença que diz: isto é difícil, mas eu não preciso me tornar menor por causa disso. Nos dias difíceis, essa frase vale muito. Você não precisa estar completamente bem para fazer o que é correto. Não precisa sentir coragem perfeita para agir com dignidade. Não precisa compreender todo o caminho para dar o próximo passo. Não precisa ter certeza absoluta do futuro para cuidar daquilo que está diante de você agora. A mente ansiosa exige garantias. A mente treinada procura direção. A mente ferida pede explicações imediatas. A mente firme pergunta o que ainda pode ser feito com honra. Esse é o conselho vivo de Marco Aurélio. Volte para dentro, organize o que depende de você, aceite com lucidez o que não depende e não permita que o caos externo ocupe o trono da sua consciência. Talvez hoje a sua vida ainda esteja pesada. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Talvez existam problemas reais esperando por você depois deste vídeo. Mas entre o problema e a sua reação existe um espaço, pequeno, silencioso, muitas vezes esquecido. É nesse espaço que sua liberdade ainda respira. Proteja esse espaço. É ali que você decide não responder com raiva. É ali que você decide não alimentar o pior cenário. É ali que você decide não voltar para aquilo que destrói sua paz. É ali que você decide levantar mesmo sem vontade. É ali que você decide permanecer digno quando ninguém está vendo. A tempestade pode tocar seus dias, pode bagunçar seus planos,
pode cansar seu corpo, pode apertar seu peito, mas ela não precisa entrar no último lugar onde você ainda pode escolher. A calma verdadeira nasce quando você entende isso. Não é ausência de problemas, é presença de governo interior. Não é vida fácil, é alma ordenada. Não é nunca sentir medo, é não ajoelhar diante dele. Não é nunca se perder, é saber voltar. E se hoje você conseguir voltar, mesmo que apenas um pouco, já existe uma vitória acontecendo dentro de você. Voltar à razão, voltar ao dever, voltar ao silêncio correto, voltar ao próximo gesto digno, voltar à parte da sua alma que ainda não desistiu. Porque enquanto você ainda pode escolher sua resposta, a tempestade não venceu tudo. Ela pode ter feito barulho, pode ter deixado marcas, pode ter tirado seu descanso por algum tempo, mas não tomou de você o essencial. O essencial é este ponto interno, onde Marco Aurélio chamaria você a permanecer. Firme, lúcido, atento, humilde e inteiro o bastante para dizer ao próprio medo: você pode estar aqui, mas não vai governar minha vida. Essa é a calma que resiste aos dias difíceis. Não a calma de quem nunca sofre. A calma de quem sofre sem entregar a alma.